Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje voltamos novamente com a leitura do livro Os Escolhidos. Se você ainda não participa do nosso grupo de leitura, não perca tempo. Entre em nosso grupo pelo WhatsApp e acompanhe conosco a leitura desse maravilhoso livro. Acompanhe também nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Procure Lição Ilustrada para Adolescentes e você crescerá juntamente conosco no aprendizado. E hoje foi o dia de nós estudarmos o capítulo 5, que está falando sobre o primeiro assassino. Eu fico imaginando como foi a alegria de Adão e Eva ao ter ali os primeiros filhos, depois do pecado, depois deles ter cometido aquele pecado no jardim do Éden, eles tiveram que deixar o jardim e agora eles estavam morando fora do jardim. E imagino Deus agora dando um momento de alegria para eles, filhos. Eles agora tinham a possibilidade de serem confortados para poder amenizar ali o sofrimento, a dor, o peso na consciência que eles estavam passando. Agora nasceu ali uma criança para trazer felicidade, companheirismo, alegria. E eles estavam felizes da vida, 2 filhos, primeiro Caim, depois nasceu Abel. E eles agora educaram seus filhos, contaram toda a história, como eles foram criados, o que acontecia no jardim e o porquê que eles agora não moravam mais no jardim do Éden. Eles explicou a situação do pecado, explicou para os seus filhos como funcionaria daqui para diante o processo de perdão pelos pecados, ensinou os rituais de sacrifício e os filhos cresceram. Nós percebemos que Caim cresceu meio revoltado. Ele não achava justo Deus terem tirado eles do jardim do Éden. Ele ficou chateado com Deus. E já o irmão mais novo, Abel, entendeu a situação, percebeu que os erros foram dos humanos e não de Deus. E ele agora decide viver uma vida de obediência, enquanto Caim decidiu seguir o seu próprio coração, seguir os seus próprios rumos. E conforme o tempo foi passando, eles cresceram. E um dia eles foram oferecer sacrifício a Deus. Abel, como sendo servo de Deus ali, fiel no que tinha aprendido, preparou o ritual de sacrifício e ofereceu conforme Deus tinha ordenado. Seguiu todas as instruções que os seus pais lhe passaram, que Deus tinha lhe passado também, e ali ofereceu o seu sacrifício a Deus. Enquanto Caim ofereceu sacrifício conforme o coração dele, conforme ele achou que teria que ser, revoltado contra Deus, ele prepara ali coisas diferentes, frutos diferentes e traz para oferecer a Deus. E Deus aceitou somente a oferta de Abel. A oferta de Caim, sem seguir as instruções de Deus, ao contrário do que Deus tinha pedido, Deus não aceitou. E Caim ficou revoltado. Abel já tinha alertado o seu irmão antes, mesmo sendo o irmão mais novo, ele tentou orientar o irmão mais velho para que ele fizesse conforme a vontade de Deus, mas ele decidiu seguir o seu próprio coração. E ali, naquele momento, ao perceber que Deus não aceitou a oferta dele, de Caim, Caim fica revoltado, procura o seu irmão para brigar e ali lhe tira a vida. O primeiro assassino da história da humanidade se chamava Caim. Matou seu irmão Abel. Agora eu fico pensando que tristeza terrível sentiu aquele casal, Adão e Eva, ao perceber agora os frutos do pecado. O primeiro assassinato, um dos filhos matou o irmão. Que dor terrível para um pai, para uma mãe, que nunca tinha presenciado a morte de nenhum ser humano, perceber que agora um dos filhos virou assassino. Que sofrimento terrível! E Deus agora procura por Caim e pergunta onde está o seu irmão Abel, o que você fez? Ele diz para Deus que ele não era segurança, que ele não guardava o seu irmão, não era guardador, não protegia. Ele demonstra nessas palavras que não se arrependia do que tinha feito. Demonstra os mesmos sentimentos de Lúcifer no céu quando se rebelou.
raiva, ódio, ganância, inveja, estava tudo agora brotado no coração de Caim. E Deus agora traz uma sentença terrível para ele. Você vai ser uma pessoa vagante pela terra. Você vai sofrer tremendamente pelo crime que você cometeu. Você terá que ficar longe dos seus pais. E a partir daquele momento, Caim passou a ter uma vida mais complicada ainda. Toda a descendência de Caim foi corrompida, porque o chefe, o líder que era ele, estava corrompido, assim como o coração de Lúcifer. Chegou um dia que a descendência de Caim estava tão corrompida, seguindo o exemplo do patriarca, que eles contaminaram todo o planeta Terra. Estavam tão revoltados contra Deus, que Deus um dia olhou do céu e percebeu que não havia ninguém mais na terra, a não ser Noé, que servia a ele. E Deus precisou trazer o dilúvio sobre a terra para poder resgatar o único ser humano bom que ainda acreditava em Deus. Se Deus não tivesse tomado essa atitude para resgatar Noé e a sua família, toda a raça humana talvez teria perdido, seguindo o exemplo de Caim. Que tragédia grande foi essa, a história do pecado que alcançou até os nossos dias. Chegando aos nossos dias, as tragédias continuam, mortes terríveis, tremendas transgressões dos mandamentos de Deus. A cada dia que passa nós percebemos isso mais comum na sociedade. Irmão tirando a vida de irmão, pai contra filho, tio contra sobrinho, neto contra avô, vizinho contra vizinho. Isso se estendeu até os nossos dias. Agora eu queria falar para você sobre a importância de seguir a palavra de Deus. Se Caim tivesse seguido conforme Deus tinha instruído eles, essa tragédia não teria acontecido. Se Caim tivesse feito como seu irmão, obedecido a Deus, teria evitado muitas coisas ruins para a sua família. O erro de muitos cristãos, hoje, nos nossos dias, é achar que deve servir a Deus de qualquer jeito. Achar que deve servir a Deus conforme o seu coração manda, do jeito que imagina, e deixar conforme diz o Senhor de lado. Esse é um grande erro, é uma grande tragédia para o ser humano. Se eu e você queremos ser felizes, queremos que Deus nos proteja e cuide de nós, nós devemos seguir conforme diz a palavra do Senhor. Diz um dos mandamentos de Deus que devemos honrar pai e mãe. Já vi muitos filhos morrerem porque não seguiu o que Deus mandou. Já vi muitas pessoas morrendo porque não obedeceu o mandamento que Deus diz: não matarás e não furtarás. Você percebe que quando Deus nos diz que deve ser de uma forma, devemos seguir as suas orientações. Se seguirmos ao contrário, isso trará para cada um de nós somente a destruição. Assim como Caim decidiu seguir do seu jeito e trouxe muitas misérias para a sua vida. Que eu e você, querido amigo, possamos decidir obedecer a palavra de Deus, assim como Ele nos ordenou. Devemos deixar os nossos desejos, os nossos pensamentos, as nossas vontades de lado e colocar em prática em nossa vida, assim como diz o Senhor. Que Deus te abençoe, que esse possa ser um dia de bênção para cada um de nós. Tenha um bom dia e que Deus abençoe a todos.